Muito obrigado, eu agradeço pelo convite, é uma honra falar sobre um tema tão novo e de horizonte, como a gente chama na Alemanha. Eu só pediria que fosse projetada a minha apresentação, eu enviei a apresentação para vocês, se não puder eu faço daqui, caso seja necessário. Não, não, acho que será possível, já está na pasta, só um minutinho. Tá bom. E como já teve a apresentação, eu não preciso me apresentar, mas talvez um ponto um pouco inusitado é que, na verdade, eu sou professor na Alemanha e não no Brasil, então tem a questão de trazer um pouco do desenvolvimento europeu e uma segunda parte vai ficar com o meu amigo Rony para tratar de questões ligadas especificamente da inteligência artificial. Eu vou procurar abordar e já pode passar para o próximo slide. O próximo, porque esse já é a minha apresentação, já foi feita. Esses serão os pontos que serão abordados por mim. Vou falar um pouco da regulação de IA e a relação dela com a proteção de dados, novos paradigmas regulatórios, isso é muito importante para a gente, direito das pessoas afetadas no contexto da transformação digital, algumas iniciativas no direito comparado e perspectivas para o Brasil. Pode passar para o próximo site, que é uma citação para a área de tecnologia já até um pouco ultrapassada, do Giovanni Sartor, que é um dos grandes autores, consultor do Parlamento Europeu na área de inteligência artificial, onde fica bem claro que há uma interseção muito forte entre a proteção de dados e a inteligência artificial. E eu não vou ler a citação, mas o cerne dessa citação dele, de um importante artigo, é que praticamente todas as aplicações de inteligência artificial são baseadas em tratamento de dados, né? Então, as commodities advindas das aplicações, elas praticamente são indissociáveis do plano do tratamento de dados. Pode passar para o próximo slide, por favor. Dentro da questão regulatória, hoje em dia, a gente pode diferenciar entre 3 modelos, né, que são modelos recorrentes dentro do direito alemão, que eu sempre procuro abordar nas minhas palestras, que eles estão ligados ao modelo de direito, não é em si o modelo regulatório, mas um modelo de paradigma jurídico, né? E se a gente for lembrar que quando a gente entrou na faculdade de Direito, ou mesmo o conhecimento que é perpetuado dentro do senso comum da população, a gente tem um direito que era voltado para o que a gente chama de programas condicionais. Você tinha normas jurídicas, que então, dentro dessas normas jurídicas, do texto legal, você tinha um conhecimento que estabelecia uma condição se ocorrer algo, então você tem uma consequência jurídica. Então, esse sistema jurídico, centralizado em normas jurídicas claras, que delimitam o âmbito de aplicação, ela principalmente com o welfare state, na segunda metade do século passado, começou a dar espaço para um novo paradigma jurídico que a gente passou a chamar de materialismo, mais ligados ao conceito de programas finalísticos. E o que significa isso? Né, a gente tem uma clivagem aí num paradigma jurídico em que não apenas normas jurídicas com clareza, textos claros, delimitam a aplicação do direito, mas a gente tem um crescente inserção, por exemplo, de princípios e objetivos, né, ou programas finais que acabam delimitando ou baseando a aplicação do direito. Na saúde, por exemplo, a saúde pública, né, é um desses programas finalísticos que acabam meio que balizando a concretização do direito. E um terceiro paradigma que começa a entrar, então, em cena, principalmente a partir da década de 90, com as privatizações,
em vários setores, como o de telecomunicação, entre outros setores, que coloca em xeque esse paradigma jurídico do materialismo, de programas finalísticos, porque a sociedade ela passa a ficar muito complexa, né? Então, esses programas finalísticos, eles não conseguem mais trazer um critério concreto com segurança jurídica para a operacionalização do direito. Então, a questão da geração do conhecimento passa a ser um dos pontos centrais. E esse paradigma jurídico eu chamo no Brasil, seguindo alguns autores alemães, de proceduralização. Então, o desafio do direito não está mais nem na norma jurídica posta pelo parlamento, não está nem mais, vamos pôr, nem mais é muito categórico, né? Não somente no direito posto pelo legislador, não somente nos programas finalísticos e princípios gerais, mas na construção de designs regulatórios em que o ponto central não é a aplicação de um direito que já existe, de um princípio geral que já existe, mas a geração de conhecimento dentro de um procedimento que vai viabilizar, então, a aplicação do direito. E aí eu vou entrar, aí pode passar para o próximo slide, eu vou entrar na questão concreta. Isso está ligado diretamente à proteção de dados e também a inteligência artificial. Um exemplo prático e bem concreto, e eu vou acelerar aqui para não entrar no tempo do meu amigo Rony, é um sistema europeu legal que chama Signal Detection Algorithms, né? E que um modelo europeu, isso também existe dentro do modelo americano, que ele estabelece uma rede de cooperação entre instituições privadas e setor público regulatório, justamente com essa ideia de gerar conhecimento para detectar que tipo, por exemplo, de medicamento que é posto no mercado apresenta alguma variação ou disfuncionalidade. Pode passar para o próximo exemplo. E essa é mais ou menos a estrutura. E aqui, de forma bem simplificada, eu estou terminando um artigo só sobre esse assunto, que é um assunto da saúde muito importante. Então, você tem, na verdade, a criação de uma rede de sinais processadas por um algoritmo que liga hospitais, instituições privadas de pesquisa e também o órgão regulador. E aqui é justamente para superar a ideia de que somente estudos clínicos tradicionais podem determinar uma disfuncionalidade em determinadas faixas ou recortes da população de remédios. Então, a gente passa a ver que essa ideia da geração de conhecimento, da relação entre público e privado, de uma forma mais porosa, ela passa a ser um dos pontos centrais dentro do âmbito regulatório, e não mais aquela ideia tradicional do direito, da norma jurídica posta pelo legislador, que atinge um objetivo claro, e também uma ideia de princípios gerais. Aqui, o problema central, e aqui já entrando também na inteligência artificial e proteção de dados ligada à inteligência artificial, é como criar esse design regulatório, né, que acaba gerando uma inteligência muito maior do que os paradigmas anteriores, por exemplo, a questão da relação do remédio ou um produto medicinal posto no mercado de estudos clínicos tradicionais em grupos em instituições como hospitais ou instituições de pesquisa. Pode passar para o próximo slide, por favor. Então, um dos pontos, e aqui já entrando na questão da proceduralização aplicada, está ligado à autorregulação e certificações na proteção de dados. E como é visto isso dentro do direito europeu, que foi um pouco copiado, mas muito simplificado dentro do artigo 50 da LGPD. Pode passar, por favor. A gente tem no GDPR, né, e aqui vale um parêntese muito breve, né? A gente tem a proteção de dados, ela surge na Alemanha na década de 70 com uma lei de Hessen, escrita até por um ex-professor meu que faleceu há pouco, chamado Spiros Imitis, que vira também a primeira autoridade. Isso vai para o plano federal em 77, tem no início da década de 90 uma remodelagem que vira diretiva europeia. E depois essa diretiva é incorporada ou é adequada
por exemplo, na Itália e Portugal, mas isso tudo após 95. Então, esse conceito hoje que a gente tem na proteção de dados do Brasil é praticamente uma gestão de uma dogmática alemã que começa na década de 70, passa a década de 80, década de 90, e o GDPR é aí um acúmulo de experiência maior, que é votado em 2016 e entra em vigor em 2017. Ele tem um artigo muito importante, que também vem de uma tradição alemã, que a gente chama de autorregulação regulada, que está no artigo 40, que dá justamente a abertura para a questão de âmbitos complexos, né? Para como regular âmbitos complexos, em que a norma posta não dá conta, o programa finalístico também não. Então, o artigo 40 vem de um processo de melhoramento do artigo 27 da diretiva de 95. Ele estabelece vários critérios e âmbitos para essa autorregulação regulada, que é nada mais, nada menos do que uma chance do próprio setor privado, que hoje detém o conhecimento, né? A gente tem, como eu disse, para proceduralização, uma clivagem de conhecimento muito grande a partir da década de 90, em que o Estado regulador passa a ter cada vez menos conhecimento, e o conhecimento é gerado justamente pela dimensão da inovação dentro da própria iniciativa privada. Então, há uma inteligência muito maior na iniciativa privada, e o legislador europeu, trazendo a tradição alemã, pensou, vamos trazer então isso para dentro da lei, dar um espaço para que o próprio setor possa normatizar, né? E aí, autorregulação regulada não significa apenas autorregulação, não é apenas o ente privado que vai se pôr as próprias normas, mas a parte regulada a um elemento estatal que acredita, um processo de acreditação, né, que a gente chama no direito europeu, de um determinado código de conduta. E o artigo 40 é muito interessante porque, diferentemente da LGPD, do artigo 50, ela estabelece uma necessidade, uma pré-condição de um órgão supervisor independente, né? E aqui é por uma questão muito simples, né? Porque senão o código de conduta vira apenas um PDF, um documento que uma organização faz e que não tem nenhuma força vinculativa interna nenhuma, né? Então, o legislador europeu, ele estabelece então a necessidade desse, que está no artigo 41 do GDPR, de que haja uma criação de um órgão independente fiscalizador pelo próprio setor, né? E a gente tem o primeiro exemplo, que é o exemplo do Código de Conduta de Nuvens, né, da Europa, que foi feito pela uma empresa de uma subsidiária alemã chamada Scope Europe, né, que cria, então, junto com as empresas de nuvem, e a gente para aqui para pensar, nuvem é algo extremamente complexo, né? Não à toa isso surge justamente do setor de nuvem, porque um regulador tem pouco conhecimento para lidar com uma tecnologia extremamente complexa. Então, o setor se antecipa e cria, na verdade, uma proteção, uma segurança jurídica para a própria atuação, que eles precisam de um horizonte concreto e não se deixar judicializar ou alguma interpretação de um processo técnico que não caiba dentro desse processo de evolução tecnológica. Esse órgão é muito importante porque ele acaba criando mecanismos de controle interno das várias empresas que foram certificadas ou acreditada, né, pelo órgão público, né, no caso do artigo 40 no plano europeu. Então isso é muito importante, porque a gente gera uma ideia, né, um procedimento de que os próprios setores podem, de certa forma, gerar para âmbitos recortados, né, não é nada não pode ser nada muito abrangente, mas questões concretas eles podem normatizar, sendo então acreditados pelo setor público. Então essa ligação, e esse é o meu ponto inicial, né, cada vez mais a gente vai ter essa interligação entre o regulador e o ente privado nessa forma de geração de conhecimento e processo de certificação. E certamente, é um ponto que eu falo sempre nas minhas entrevistas, a inteligência artificial, a regulação da inteligência artificial vai caminhar para um processo de certificação e muito mais nesse sentido do que o indivíduo próprio se defender
com uma determinada ação ou um requerimento, porque esse desnível, essa simetria de conhecimento acaba levando a processos muito mais complexos que o sujeito, propriamente dito, passa a não ter controle. Pode passar os próximos slides e chegar no slide 15, que aí eu já estou terminando os 3 minutos, para o Rony ter mais tempo também para entrar na questão da inteligência artificial de forma concreta. O meu ponto aqui, e aí já entrando na parte da inteligência artificial, é que há no AI Act, isso está no slide 16, se vocês puderem passar para o slide 16, há alguns mecanismos que tendem a esse processo mais que eu chamo de transsubjetivo, que são as avaliações de conformidade, do artigo 16 e 43, os órgãos de avaliação de conformidade, que está no artigo 3º, inciso 21, e os órgãos notificados, os notified bodies, né, que é no artigo 23, inciso 22. E no artigo 3º do AI Act, que é o regulamento europeu, ele estabelece algumas definições do que seria, então, avaliação de conformidade, organismo de avaliação de conformidade, e isso acaba se interligando ao artigo 16 e o artigo 30. Eu vou passar um pouco esse ponto, já entrando no slide 19, que é o PL brasileiro, que adota, de certa forma, um modelo europeu, mas bem mais simplificado. O slide que está aqui é da LGPD, eu pediria que passasse para o slide 19. E é interessante que essa adoção do modelo europeu, e aqui também levantando uma questão muito importante para a área da saúde, ela difere da adoção da LGPD, né, como a LGPD foi emplacada no Brasil. Porque se a gente for parar para pensar, isso surge na Alemanha na década de 70, a gente teve 70, 80, 90, 2000 e a segunda metade do ano 2000. São 45 anos, 47 anos de experiência acumulada. E hoje, na inteligência artificial, na regulação, a gente não tem experiência nenhuma acumulada. Então, é de se questionar se seria realmente prudente o Brasil ser alavancado, ser catapultado no pódio da regulação e despreocupar, subir no pódio da regulação e despreocupar com as questões de incentivo à inovação. Né? A gente, por exemplo, não existe um mapa de quem produz inovação, quem seria potenciais geradores de inovação no plano global no Brasil. Né? Então, antes de pensar numa regulação típica do século XIX, que é uma regulação universal que vale para tudo, pensar aonde ocorre esses centros de inovação e protegê-los, porque, na verdade, uma decisão de regulação de ar é uma decisão geopolítica brasileira. Não é uma decisão interna apenas. É que posicionamento o Brasil vai ter no plano global de gerar novas empresas, inovação, e a gente está falando aqui de tributos que são distribuídos para a saúde, para a infraestrutura, para a educação. Então é isso que está em jogo. E para finalizar também nesse ponto, até então a gente tinha um direito, né, o direito ocidental, que a gente falava em regulação 99% dos casos a partir da cristalização de um dano. Né? E aí tem vários casos que eu poderia ilustrar, cilindros de alta pressão no final do século XIX na Alemanha, que explodiam, né? E gerava, então, uma questão de responsabilidade, como surgiram leis a partir disso. Né? O ponto central aqui é talvez pensar em uma legislação bem mais simplificada, ou nem pensar num primeiro momento em legislação, mas partir de onde surge o dano concreto. Né? A gente pode pensar, por exemplo, no Brasil teve um caso no CNMP de utilização do chat GPT por promotores e procuradores. Eu até publiquei um artigo com o relator desse caso no CNMP, Rodrigo Badaró, e aí é interessante pensar, por exemplo, o chat GPT, a regulação dele, a partir de onde surgem os danos. E a partir dali acumular experiência. E falar em regulação somente após
um tempo em que aquela experiência foi acumulada. Outro caso a propaganda da Elis Regina, né, em que tem ali direito de imagem, herança digital, mas a gente não tem experiência, a gente não tem caso julgado. Então, o grande ponto que se coloca aqui, e aí já passando para o Rony, é se não deveria a gente abaixar um pouco a euforia da regulação e olhar, deixar, por exemplo, na questão autoral, o CONAR se relacionar com a questão de publicidade, absorver o problema, o dano, tratar de uma forma, aquilo depois ser observado pela academia, a questão da utilização por Ministério Público, isso ser fonte de regulamentação, por exemplo, no CNMP e no CNJ, e a gente acumular experiência e os danos que forem surgindo ser ali balizados. Por quê? O grande risco, uma regulação do século XIX para a inteligência artificial é que, por exemplo, a saúde pode ser afetada no seu potencial de inovação, porque não há esse mapa realmente no Brasil de quem tem a possibilidade de vender serviço, aplicação de inteligência artificial para o mundo e gerar, assim, um dividendo e recursos para o Estado e, consequentemente, para a população. Então, eu agradeço aqui novamente, daria para falar muito mais tempo sobre esse tema, sobre questões concretas ligadas à saúde, mas eu queria finalizar com essa questão, se realmente a gente deveria adotar um harm approach, ou se a gente deveria catapultar o século XIX para o século XXI, para a regulação da inteligência artificial. Muito obrigado, é uma honra estar aqui, e agora eu passo a palavra, devolvo a palavra para o anfitrião do evento.